Olá, vocês que estão acompanhando conosco mais uma vez, Diabetes em Pauta. Meu nome é Alcides José Branco Filho e o nosso foco, especificamente em todos esses podcasts, é levar até vocês muita informação. É um conceito relativamente novo, que é a cirurgia do diabetes tipo 2. Cirurgia metabólica ou cirurgia especificamente do diabetes tipo 2. O diabetes, existem vários tipos de diabetes. Nós vamos nesses podcasts depois esmiuçar para que vocês tenham um grande conhecimento e o nosso foco é trabalhar com os pacientes de diabetes tipo 2. Nós temos um tratamento, que esse tratamento é cirúrgico e tem excelentes resultados. Gostaria de agradecer a todo o grupo do Ser Médico, na liderança do César Berg e todos aqueles que estão aqui nos dando o apoio e estrutura para que viabilize esse assunto muito interessante, muito importante, que leve a todos vocês uma melhor qualidade de vida e muito mais saúde. Hoje estamos aqui recebendo uma pessoa muito especial, doutora Cláudia Savares Branco. Boa tarde, doutora Cláudia. Boa tarde, doutora Alcides. Seja muito bem-vinda, doutora Cláudia. A senhora é uma cardiologista que trabalha há muitos anos nessa área. E por isso nós solicitamos que a doutora Cláudia viesse até nós para que pudesse colaborar com os problemas do diabetes relacionados às doenças cardiovasculares, que talvez sejam o fator mais importante a longo prazo. É isso, doutora Cláudia? É isso mesmo, porque 10 a 15% das mortes com causa direta de diabetes cardiovasculares se devem ao diabetes mesmo. Então, a mortalidade cardiovascular a longo prazo é muito importante, né, doutora Cláudia? Isso, na maioria das vezes, ela é silenciosa, ela não se manifesta de maneira aguda, né? É isso? Não. E você tem que observar que os doentes diabéticos, às vezes, nem sabem que estão sofrendo da doença macrovascular, porque o endocrinologista ele dá uma importância maior para a doença microvascular, que também é algo bastante importante nessa doença que tem tantas disfunções. E 70% dos pacientes com diabetes acabam tendo doença cardiovascular. 70%. Então, 70% esse deles. dado é importante porque hoje nós temos no Brasil, existem duas casuísticas do Ministério da Saúde, doutora, que é 16 milhões, em torno de 16 milhões de diabéticos. No Brasil. Do Brasil, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, tem 13 milhões. 13 milhões. Então, você veja, é uma porcentagem alta, girando em torno de 6,5% a 7%, 6,5% a 7,5% de diabéticos. E se, como a doutora está colocando que 70% acabam evoluindo para a doença cardiovascular, é uma porcentagem altíssima. Então, o seu consultório tem muitos diabéticos, doutora? Sim. Por isso que as doenças cardiovasculares hoje são uma das 3 principais causas de morte, né, das mais importantes. E a doença da diabetes é um fator de risco extremamente importante. Como a gente sabe que as mudanças, elas de estilo de vida têm contribuído para o aumento da diabetes tipo 2, juntamente, linearmente com elas, vem o risco cardiovascular, atingindo aí em eventos fatais, pacientes com morte diretamente causada pela diabetes, ao redor de 15% de todas elas. A gente vê muito comum nos pacientes diabéticos, doutora, a doutora tem uma experiência grande, que o diabético faz um infarto silencioso, é isso, doutora? Isso. Ou tem dor, ou angina, a dor no peito, que ela não é muito característica de uma pessoa normal. Por que acontece isso? Na verdade, de 20% a 30% dos pacientes diabéticos podem ter um infarto, que a gente diz não só silencioso, mas atípico. Então, às vezes, apenas uma náusea e o paciente está infartando. Muitos diabéticos se apresentam em primeira consulta já com áreas de infarto antigo, sem nem mesmo ter percebido, o que é uma sorte, porque significa que pegaram através de uma circulação coronariana não tão importante. Muitos têm um desfecho cardiovascular fatal, mesmo sem saber que eram portadores de doença cardiovascular. E então, o que você tem que saber que, na verdade, não é que é um infarto silencioso. Ele é, na verdade, um infarto com sintomas atípicos. Às vezes só uma tontura, às vezes uma náusea, às vezes uma fraqueza inexplicável, que não é nem uma dispneia, que a gente chama de uma falta de ar intensa. Então, esses sintomas a menos, que não são aqueles de dor pré-cordial típica, opressiva, com irradiação para a mandíbula ou para membro, que é o que a gente tem de mais comum em matéria de angina, no paciente diabético, em 30% dos casos, pode não ocorrer. Por isso, a importância da gente ressaltar aqui para todos que os check-ups cardiológicos em pacientes diabéticos, mesmo assintomáticos, eles têm que ser rotina no consultório, seja ele endocrinológico ou cardiológico. Perfeito. E assim, em relação ao diabetes, a gente vê que o foco é com o endocrinologista.
e ele tem o controle da glicemia, o controle da hemoglobina glicada. Só que esse paciente, além de ter esse controle, que muitas vezes não é viável, e a gente vê que dentro do dia a dia, da rotina dele, há muitas variações. Qual é o limite da hemoglobina glicada que nós podemos dizer assim, doutora, isso começa a complicar em termos de evolução cardiocirculatória. Quando eu digo cardiocirculatória, para os nossos ouvintes, é dizer que não só as doenças cardíacas, as doenças cerebrais, como as lesões cerebrais, como as lesões vasculares periféricas de membro inferior, as lesões vasculares renais, leva a insuficiência renal, a lesão vascular oftalmológica leva a cegueira, a impotência sexual. Então, quer dizer, dentro da hemoglobina glicada, nós teríamos parâmetros, a glicada, a glicemia. Como é que a senhora acompanha e qual é a ideia da literatura para controle melhor? Quando você tem um paciente de risco, como é esse paciente diabético e portador de doença cardiovascular, você tem que ficar, hoje a literatura nos traz que a gente tem que ficar muito em cima da hemoglobina glicada, que seria a média da glicemia desse paciente nos últimos 3 meses. Se você levar em consideração que todos os pacientes com diabéticos, 23% que sabem que têm diabetes não tratam, então 23% é muito alto. É muito alto. Eles não tratam, sabem que tem a diabetes e não tratam. E por que não tratam, doutora? Porque desconhecem, talvez, a importância e o quão deletério essa doença é a longo prazo. Né? Desses pacientes também, 29% querem só fazer a dieta e exercício físico. Então, é claro que as mudanças de hábito de vida, elas são fundamentais, mas apenas a dieta e o exercício físico, quando você tem um diagnóstico firmado com uma hemoglobina glicada elevada, só não é o suficiente, né? Não é o suficiente. Então, a literatura e a prática clínica nos mostram que uma hemoglobina glicada abaixo de 7% já faz com que o risco cardiovascular do meu paciente diminua. Hoje, os estudos têm sido mais intensivos e mostram que a hemoglobina glicada até 6,5. Acima disso, o risco aumenta. O que nós, clínicos, né, cardiologistas, temos que levar em consideração é que a relação de doença macrovascular, que seria AVC, infarto, ela tem uma reação linear com o percentual de hemoglobina glicada. A cada 1% de elevação da minha hemoglobina glicada durante o meu tratamento, o meu risco de doença macrovascular sobe entre 11% a 16%. Quer dizer, quando sobe a glicada 1%, então de 6,5 para 7,5%... Meu risco cardiovascular já aumentou 16%. E isso tudo devido à agressão da diabetes, que é um processo inflamatório sistêmico e que acaba causando um processo deletério na parede do meu vaso, né, das minhas artérias. Então, nós temos lesão microvascular e macrovascular. Dentro da micro, as lesões retinianas, que pode levar à cegueira no olho, e temos também a nefropatia, então a perda da função renal a longo prazo, por microalbuminúria, passagem de proteína e de glicose na urina, né? E depois nós temos as macrovasculares, que não deixam de ser tão importantes, que são os infarto agudo, os derrames, sejam eles isquêmicos ou não. Então, essa evolução do diabetes que realmente nós estamos aqui para alertar a todos vocês que estão ouvindo, desde o diagnóstico do diabetes tipo 2, desde as lesões iniciais microvasculares e evoluindo para as macrovasculares. É uma doença silenciosa, né, doutor? O nosso país é o 5º país do mundo que mais tem diabetes. Sim. Nós temos menos que os Estados Unidos, menos do que a China, menos do que a Índia, o Paquistão, e nós somos o 5º país do mundo que tem mais diabetes, num crescimento assustador. Acreditamos que até 2030, alguns dados, doutora, teremos mais de 21 milhões e 500 mil diabéticos no nosso país. Então, é uma doença que realmente merece um cuidado especial, e por isso esse podcast para levar até vocês, porque nós temos condições hoje, com a cirurgia do diabetes, de poder ter uma remissão da doença. A senhora tem vários casos que a senhora acompanhou e foram operados sob a sua tutela e seu acompanhamento, doutora, e realmente existe uma remissão, um controle desse diabetes, porque a partir do momento que você tem o diagnóstico do diabetes, esse paciente passa por exames, passa por protocolo, e ele é selecionado, doutora, inclusive na sua área. Como é que é feita a seleção cardiológica pré-operatória desse paciente na sua especialidade para uma cirurgia do diabetes, doutora?
O paciente, ele é candidato a um tratamento remissivo, né? No caso aqui, nós estamos falando A da cirurgia cirurgia, já quando ele obtém o diagnóstico. A gente mais não, precoce mais possível. precoce possível. A gente não deixa mais o paciente ter alguma complicação para que você diga esse paciente precisa de algum tratamento mais intensivo. Porque a gente sabe que a diabetes é uma doença crônica, deletéria e que atinge múltiplos sistemas em nosso organismo. Muitos vêm subclínico, até que a gente tem um caminho onde a volta fica bastante prejudicada. Então, o que a gente faz hoje é uma estratificação de risco cardiovascular para esse paciente. Você veja, Framingham é o nosso maior controlador de fatores de risco, quando a gente se baseia, e a diabetes está entre os principais na pontuação para que o paciente seja de alto risco cardiovascular. Então, o histórico do paciente e o estado atual da parte cardiológica dele e metabólica é avaliado para que você indique a cirurgia. Eu digo para você que hoje, na prática clínica, o que a gente pega de pacientes que acabam sendo indicada a cirurgia para que a doença tenha uma remissão mais efetiva, porque não houve controle nem medicamentoso, nem com mudança de hábito de vida, que é o que ele deve adquirir. Então, vamos ressaltar aqui que o paciente ele tem que ter mudança nos seus hábitos de vida. Então, ele tem que ter uma dieta adequada, ele tem que fazer exercício físico, ele tem que esquecer do sedentarismo como se isso também fosse uma medicação. Então, a gente avalia esse paciente como um todo, como seu risco metabólico e inflamatório. A proteína C reativa é um grande marcador inflamatório que nos diz aí prognóstico tanto de diabéticos quanto de doenças cardiovasculares. A hemoglobina glicada também é um importante valor indicativo. E o estado atual dele em matéria de circulação microvascular e macrovascular. Então, como está funcionando o rim desse paciente, como é que está o fundo de olho dele, toda essa avaliação, né, multiprofissional é feita para que o paciente, então, tenha uma indicação precisa e possa fazer a remissão da sua doença para viver com maior qualidade de vida. Perfeito, esse procedimento com segurança. Então, o que a doutora Cláudia comentou é o que a gente vê, é o que a literatura mostra e os resultados são esses. A precocidade do tratamento cirúrgico no paciente sem lesões de órgãos-alvos é muito importante para a remissão. Ou seja, nós vamos ter outro podcast, vocês todos estão convidados, o Ser Médico está fazendo um trabalho fantástico, o César e sua equipe está nos dando todo o apoio para esse procedimento que é a cirurgia do diabetes tipo 2, a cirurgia metabólica, para que esse paciente não evolua para a insulina. Esse paciente não evolua para as lesões de olho, de membros inferiores, de dedos, de amputações. Nós tiremos esses pacientes da insuficiência renal, da diálise, não evoluem para a potência sexual. Nesse caso aqui com a doutora, as doenças cardiovasculares mais importantes, como infarto, as lesões vasculares, neurológicas. Então, se nós pudermos controlar a hemoglobina glicada e controlarmos a glicemia com um procedimento cirúrgico seguro, onde o índice de remissão é acima de 90%, com certeza esse paciente não irá ter as complicações graves do diabetes. É isso, doutora? O que vale ressaltar, existem alguns estudos aí já concluídos, tem outros em andamento, mas o ACCORD, o ADVANCE mostram que pacientes que têm a diabetes mellitus há mais de 10 anos, mesmo com o uso de medicamento e um controle adequado, porque a gente vê que isso oscila muito no consultório, eles acabam não conseguindo ter um benefício cardiovascular protetivo. Importante. E aqueles recentes, diabéticos recentes, tem esse estudo, o PKDS, também um estudo recente que mostra que em diabéticos com diagnóstico abaixo de 10 anos e recente, com a intervenção mais importante, a gente consegue esse benefício protetor cardiovascular. Então, vamos ressaltar aqui que quanto mais precoce for o nosso tratamento e intensivo para o paciente, melhor, né? Então, essa situação que a doutora Cláudia colocou, que tem experiência, uma estudiosa no assunto, colocando que a precocidade no tratamento cirúrgico é que faz a diferença. E esses pacientes, mesmo tomando medicamento, doutora, mesmo mudando de hábito de vida e não tendo a hemoglobina glicada controlada, a lesão vascular irá progredir. Vai acontecer.
Isso vai acontecer, evidente, dentro da seleção do paciente para a cirurgia metabólica do diabetes, há vários critérios, sejam eles clínicos, sejam eles laboratoriais, seja a avaliação de curvas que você faz durante os exames, de 1, 2, 3 horas, uma manhã no laboratório, para nós entendermos qual é a sua reserva e para aí indicarmos com segurança o procedimento videolaparoscópico ou robótico, que é as duas opções que nós temos hoje. Então, o paciente que está com diabetes, não importa às vezes, tanto tempo, mas o paciente que tem o uso de insulina, na maioria das vezes, sua reserva pancreática é menor. Na maioria das vezes, esse paciente não pode não ser candidato à cirurgia do diabetes. E eu só tenho acompanhado vários pacientes, tenho uma experiência grande, o grupo de vocês trabalha há muitos anos, trabalhamos juntos, e os resultados têm sido fantásticos, doutora, têm sido bons. Têm sido excelentes. A gente vê o paciente que acaba entrando na nossa faixa, que a gente gostaria de hemoglobina glicada. Então, você vê aquele paciente com uma diabetes resistente, polimedicado, já com mudanças de estilo de vida, que isso a gente enfatiza desde a primeira consulta, e que a gente não conseguiu uma hemoglobina menor de COIT 9, pacientes com hemoglobina de 12, e após a cirurgia metabólica acabam adquirindo uma hemoglobina glicada abaixo de 6,4. Então, isso é realmente fantástico, torna o paciente ter um prognóstico muito mais favorável, com menores lesões e com qualidade de vida, né? Perfeito. Porque a cirurgia veio de uma maneira importante no tratamento do paciente diabético. Evidente, ele está associado muitas vezes aos medicamentos, mas ela traz uma remissão com controle do diabetes realmente impressionante. E eu estou falando para todos vocês, doutora, não é obeso mórbido. sim, Nós sabemos que do obeso mórbido, a indicação da cirurgia, na maioria das vezes, é bariátrica. A cirurgia bariátrica e a cirurgia do diabetes, elas são primas, não são irmãs. Concorda, doutora? O paciente obeso mórbido que tem o problema do peso, a resistência insulínica, a ideia dele perder muito peso irá ajudar no desfecho do diabetes. sim, No paciente diabético tipo 2, com IMC, que é o peso e a altura abaixo de 30, o peso é um dos fatores relacionados às complicações do diabetes. Então, a fisiopatologia da cirurgia do diabetes tipo 2, ela é diferente da fisiopatologia da doença do obeso mórbido diabético. Eu sempre digo, né, doutora, a cirurgia do diabetes, o foco é diabetes e obesidade. A cirurgia bariátrica, o foco é obesidade e diabetes. Quando nós falamos de diabetes, doutora, vamos ampliar um pouquinho mais, vamos falar sobre o lipidograma. Esses pacientes, na maioria das vezes, eles estão acompanhados com algumas alterações. sim. E na sua especialidade, o lipidograma alterado, a hipertensão, a apneia, qual é a porcentagem disso que chega no seu consultório, na sua clínica, doutora? Hoje o paciente, ele é um paciente multidisciplinar mesmo. Ele não vem lá com o colesterol isoladamente aumentado. Ele é um paciente que vem com múltiplos fatores de risco. Então, no consultório, é difícil você não pegar um paciente com vários diagnósticos. Então, a dislipidemia, mostrando um LDL colesterol que no paciente diabético a gente gostaria que estivesse abaixo de 100, o que é preconizado consensualmente, a gente acaba tendo LDL, que é uma fração ruim do colesterol, acima disso. O paciente já vem com nível arterial de pressão também elevado. E esse paciente geralmente também vem com um sobrepeso. E tudo isso vem decorrente dessa mudança de hábito de vida. Uma doença metabólica. Metabólica, que faz com que o paciente acabe, aos pouquinhos, tendo hipertensão, a dislipidemia com aumento da agregação de placas de gordura dentro da parede do vaso, que já está com disfunção devido ao nível glicêmico. Nós temos aí esses níveis glicêmicos sempre elevados, levando o nosso pâncreas a ter muita dificuldade de manter o nosso nível de insulina em maneira adequada. Então, a gente pega um paciente que é um conjunto de doenças e que a gente precisa, às vezes, realmente ter uma intervenção mais intensa para que esse paciente melhore como um todo. Eu não tenho dúvida disso aí, doutora Cláudia, que a intervenção cirúrgica ela se soma a uma doença grave, de difícil controle, crônica, variável e que traz a médio e longo prazo uma perda de qualidade de vida. Agora, então, nós podemos definir com o paciente diabético algum perfil dele que é como se fosse o passarinho. Ele tem os braços
fêmur ou normais e o abdômen maior desproporcional ao corpo. Extremamente inflamatório. Inflamatório é essa gordura visceral que muitas vezes está acompanhado com a esteatose hepática e da doença metabólica nós temos o diabetes, alterações de triglicerídeos, colesterol e a hipertensão arterial. É isso, doutora? É isso. Esses pacientes que a senhora acompanha e faz a avaliação pré-operatória. Essa avaliação é fundamental realizar um estudo angiográfico, um estudo de contraste nas coronárias. Esses pacientes às vezes têm informações subclínicas que podem surpreender a nós cirurgiões durante o procedimento. Fazer um quadro de isquemia ou ter uma evolução. Se você pensar que o paciente ele pode vir assintomático e ter lesões coronarianas, quando você pega um paciente em potencial inflamado, como o diabético, ele merece uma avaliação cardiológica mais sensível e mais específica. Então, sai até um pouquinho dos exames tradicionais para exames que comprovem a ausência de isquemia e mostrem o grau da lesão coronariana, né? Então, a gente faz questão para esse tipo de paciente ter uma avaliação de isquemia, que a gente chama cardíaca, de função renal e de fundo de olho, bem feita no nosso pré-operatório para evitar surpresas até, porque 70% dos pacientes, se você for baseado em estatísticas, têm doenças cardiovasculares, já que são portadores de diabetes, têm doença cardiovascular, e desses, 23% não fazem nada, não tratam. Então, a gente tem que fazer uma avaliação de isquemia mais potente, conforme o grau de risco do paciente, ou seja, como ele vem mantendo a hemoglobina glicada, seus hábitos de vida, ele tem hipertensão, trata ou não, ele tem dislipidemia, trata ou não, a história familiar. Você direciona, então, o que você vai solicitar de exames, né? Mas a avaliação de exames de perfusão miocárdica se torna padrão para esse paciente. O que nos preocupa, às vezes, é no transoperatório. Sim. Durante a cirurgia, o nosso anestesista se sente muito mais confortável. Com uma avaliação completa. Com uma avaliação completa, isso com uma boa critério pré-operatório de segurança. Há alguns pacientes que nós tivemos, doutora, aqui no pré-operatório, necessidade de fazer uma intervenção cardíaca, né? Pré-operatório, colocação de stent, e o paciente nem imaginava isso, né, doutora? Nem imaginava, completamente assintomático, sem queixa cardiológica, ou veio encaminhado com um eletro normal. E a doutora Cláudia avaliou e notou que nesse paciente tinha sinais de isquemia do coração. Essa isquemia do coração foi investigada e ele teve que colocar um stent para, após isso, realizar o procedimento cirúrgico. Então, né, doutora, por favor, complemente. Você nem precisaria de ter um exame indicativo de isquemia. Se vem para ser um paciente que ele vem no nosso consultório sedentário, hipertenso, e que a gente vê que o tratamento não emplacou, é aquele paciente indisciplinado, que hoje é muito comum, né, causa até de briga no consultório, ele é indisciplinado, mantém o PCR elevado, que é um marcador inflamatório, e vem com a hemoglobina glicada também descontrolada, então esse paciente tem maior probabilidade de ter alguma surpresinha no caminho. Então, vamos sempre pecar por excesso na investigação do paciente diabético, sempre. Porque ele vem até nós, na maioria das vezes, e acho que é essa uma das finalidades do podcast, é para você que está ouvindo, o familiar teu que tem diabetes tipo 2, vir até nós para a gente orientar, porque na maioria das vezes ele vem descompensado, né, doutora? Na maioria das vezes ele vem inflamado, ele vem com a glicada alta, ele vem, eu não aguento mais tomar remédio, eu já estou agora na fase de entrar na insulina. Os pacientes são muito instáveis nos tratamentos, né, doutor Alcides? Eles têm épocas que tratam bem, tem épocas que eles acabam deixando um pouco de lado, muitos suspendem a medicação. Não, já cansei de tomar, doutora, não melhorei, não sinto nada. Este é o maior argumento do paciente hoje no consultório, né? Eu não sinto nada, então eu não preciso tomar. A hipertensão junto com a diabetes, elas andam de mão dadas neste paciente, né? Então, não se deixar levar, não, tem que apertar. Porque, pois é uma doença silenciosa. Exato. E ele se mantém relativamente estável durante muito tempo. Sim. Se ele corta o carboidrato, corta o doce, corta os alimentos calóricos, muitas vezes ele não tem sintomas do diabetes. Então isso traz um conforto para ele porque não se manifesta. É o que nós sempre dizemos para os pacientes. Quando ele tem um infarto, uma trombose, né, tem uma embolia, um quadro agudo infeccioso, ele se preocupa.
O diabetes, por ser uma doença lenta e silenciosa, ele não traz sintomas. Então, o nível de preocupação, como a doutora colocou, que qual é a porcentagem dos pacientes que têm diabetes e não sabem que tem diabetes? Que tem diabetes e não tratam diabetes, doutora? Os que têm diabetes e não tratam giram ao redor de 23%. Mas mais de 70% têm a doença e não sabem. Então, você veja, É alarmante. 2/3 dos pacientes, a doutora Cláudia está colocando aqui, tem diabetes e não sabe que tem diabetes. A proporção de mulheres e homens, qual que é, doutora, dos diabéticos? Sempre mais a mulher acaba sendo mais atingida. Mas também a diferença não é com um P significativo. Não é tão diferente como a bariátrica. Não. Na bariátrica, nós temos de 4 pacientes, um é homem. Ou seja, 25% é o homem e 75% é as mulheres. Eu acho que a diabetes está meio proporcional Meio homem proporcional, e mulher. Homem e mulher 55, 45, então é proporcional. Proporcional. Então, eu vejo que realmente é uma doença que tem ocorre em ambos os sexos. O tipo 2 é depois dos 35 anos. Infelizmente, ainda nós não temos cirurgia para o diabetes tipo 1, né, doutora? E todos os outros diabetes gestacional, autoimune, lá, que depois nós vamos conversar em outros podcasts. O nosso foco é o diabetes tipo 2. Né? Em relação à evolução da doença, doutora, após a cirurgia do diabetes, após a cirurgia do diabetes tipo 2, como a senhora vê na literatura médica e no seu consultório, na sua clínica privada, a melhora, a resolução, o controle das doenças cardiovasculares? Em fatores subjetivos, a gente vê a melhora do paciente como um todo, na disposição, no perfil de capacidade cardiopulmonar, e então isso é subjetivo. De maneira objetiva, que a gente vê uma melhora do perfil lipídico, uma queda de hemoglobina glicada do PCR, que é o marcador inflamatório de risco. Então diminui colesterol, diminui triglicerídeos, diminui. Melhora a resposta da minha pressão arterial. A pressão arterial. Então, melhora muito, porque a parede do meu vaso deixa de ser inflamada, eu consigo liberar melhor o óxido nítrico. Então, a gente vê muitos pacientes que saem do remédio da pressão também, né, doutora? Muito. A gente ainda não tem estudos para saber se essa remissão da hipertensão, ela é de maneira definitiva ou simplesmente temporária. Mas o que a gente vê é que a gente às vezes consegue deixar o paciente sem medicamentos, até mesmo para hipertensão, por longos períodos. Aí você tem que levar em consideração outros fatores, fica até para um próximo podcast, claro. Que é falar sobre a hipertensão, que é uma doença também silenciosa como o diabetes, e que podem ter outras causas e que façam a manutenção da necessidade do uso da medicação, que não somente o processo inflamatório ao que ela estava associada, né? O que sempre piora o meu nível. Certo. Então, você veja, na sua colocação, doutora Cláudia, quando você tira essas medicações, nós podemos dizer para o nosso público do podcast que um diabético, ele não toma só remédio para diabetes. Ele toma remédio para diabetes, para o colesterol, para antiagregação plaquetária, para hipertensão e outras que podem estar associadas, porque ele tem doenças hepáticas, tem artropatia, usa o CPAP, etc. Diante disso, nós podemos dizer, doutora Cláudia, que esse paciente gasta uma média de 800 a R$1.000 por mês. Às vezes um pouquinho mais. Ou um pouquinho mais. Então vamos pôr lá R$1.500 por mês. Eu quero que você que está nos ouvindo preste atenção no que eu vou falar. Se no pré-operatório esse paciente gasta R$1.500 por mês de medicamento, se no pós-operatório, como a doutora Cláudia colocou, a grande maioria das vezes não toma mais remédio, ele sai da medicação. Se eu operar 10 pacientes a 1.500, são 15 mil. Se eu operar 100, são 150 mil. Se eu operar 1.000, é 1,5 milhão. Se eu operar 10 mil, são 15 milhões. Eu acho que é esse cálculo. Então, você tem uma ideia da economia que você pode ter. E para o sistema de saúde, a economia. E para o sistema de saúde. Então, doutora, para o sistema de saúde como um todo, em termos de economia, só tem alguém que perde, que é o laboratório, né, doutora Cláudia? Esse vai perder realmente. Mas em termos de economia, para você, paciente, de controle da doença, de não ter evolução da gravidade, de sair da medicação e de você ter uma qualidade de vida, a cirurgia do diabetes realmente ela ocupa um espaço fantástico para resultados. Sim, e é o que nós vemos. Se você levar em consideração o quanto custa para o sistema de saúde tratar um diabético e as suas complicações, porque não é só a doença, são as complicações que advêm do tempo da diabetes, uma intervenção precoce aliviaria isso como um todo.
né? Tanto para o Claro. paciente como para o sistema de saúde, né? E eu acho que isso é uma coisa importante que a gente deve levar em consideração. E diante disso aí, esse paciente que está com diabetes, ele sai da fila da cateterismo com stent, Da diálise. da diálise peritoneal, da insuficiência renal, Uhum. ele sai do vascular das amputações, ele sai do radiologista intervencionista com os stents, Uhum. ele sai do problema da impotência sexual, ele sai da lesão oftalmológica, a cegueira. Então, ele sai das doenças cerebrais, neurovasculares, extremamente importantes. Extremamente importante. Ele sai da depressão, né, doutora? A gente vê isso aí na clínica, como esse paciente se sente estimulado pela vida, Sim. né? Ele melhora a sua autoestima, ele melhora o seu relacionamento. Isso é real. Concorda, doutora? Concordo. Então, a médio e longo prazo, os resultados são fantásticos. Eu sempre digo que, ela me diz, doutor, quais os pontos fracos, os pontos bons e os pontos ruins? Eu diria, esses são os pontos fortes. O desconfortável, eu sempre digo que é depois da cirurgia, a dieta. Né? E se você, o diabético, ele tem por problemas hormonais, aquela compulsão alimentar, né, doutora Cláudia? Então, às vezes, você está escutando e falando, estou lembrando meu tio, meu pai, meu irmão, que ele guarda doce na gaveta, come sempre o chocolate, na lapela sempre tem um açúcar. E a maioria das vezes isso é funcional, doutora, porque ele faz hipoglicemia e tem a compulsão pro doce. Mas esses pacientes operados controlam muito bem porque a cirurgia ela é hormonal. A cirurgia trabalha com a fisiopatologia do diabetes, nos 4 mecanismos mais importantes, né, doutora Cláudia? Primeiro, da fome, que é a grelina. Então, bloqueia a grelina, ou seja, ele come um pedaço de carne para comer um boi inteiro. Ele come um pedaço de chocolate para comer a caixa toda. Então, ele fica saciado precocemente. O segundo mecanismo, que a comida não passa pelo pâncreas. Porque nós separamos o pâncreas. E toda vez que ela passa pelo pâncreas, ele precisa produzir mais insulina. Basicamente é isso. Então, eu separo o pâncreas. Segundo mecanismo de fortalecimento pancreático. O terceiro, que é o mais importante, também cabe um podcast, falar sobre medicamentos, que são os enter-hormônios, os hormônios intestinais, principalmente no ilho. E essa é uma cirurgia chamada cirurgia leal, porque eu pego o ilho, doutora, a senhora sabe muito bem, já assistiu cirurgias, já viu com a gente, e trago para perto do pâncreas. É o terceiro mecanismo. E o quarto mecanismo, que é desligar os nervos que prejudicam o diabetes, que bloqueia a insulina, que é o hormônio antagônico contra o diabetes glucagon. 4 mecanismos. Então, com esses 4 mecanismos que já foram estudados, que faz parte da fisiopatologia do diabetes tipo 2, nós temos um controle acima de 80%, 90%. Então, nós acreditamos muito na cirurgia de diabetes por todos esses anos lutando, ainda mais com essa liberação há 1 ano e pouco. Nós sentimos muito confortável, entendemos perfeitamente, doutora Cláudia, as barreiras que nós passamos e as vitórias que os pacientes estão tendo e vão ter. Os pacientes estão tendo, os resultados que vão ter. Para ter uma ideia, o nosso grupo trabalha com cirurgia bariátrica há 27 anos. E trabalhamos com cirurgia do diabetes há 16 anos, mais intensamente nos últimos 3 anos e 1 ano e meio, numa situação mais confortável. O índice de sucesso na cirurgia de diabetes é encantador. Uma bariátrica nós fazemos em menos de 1 hora. A cirurgia de diabetes demora 3 horas. Então, uma cirurgia mais elaborada, a gente opera paciente com 200 quilos em 40 minutos. E um diabético magro com 75, 80 quilos em 3, 4 horas. Então, são procedimentos parecidos, mas eles não são iguais. Isso é importante relatar, né, doutora Cláudia? Porque às vezes o paciente, cirurgia bariátrica para diabéticos, ponto. Se ele for obeso mórbido, sim. Se ele não for obeso mórbido, não. Aí a cirurgia de diabetes, que é a maior porcentagem do Brasil. Sim. Né, doutora? A maioria dos diabéticos não são obesos, né? Na prática clínica a gente vê um paciente mais grave, magro. A gente não vê o paciente obeso tão grave em matéria de índice glicêmico de controle. A gente vê o magro mais grave do que o obeso, porque os mecanismos de aquisição da diabetes são diferentes mesmo, né? Então, nós temos um dado importante aqui, que 90% dos diabéticos tipo 2, eles têm sobrepeso ou obesidade, não são obesos Não mórbidos. são mórbidos. 90%. E nós temos um dado aqui que quando o diabético ele é diagnosticado, quando o IMC dele, que é o peso e a altura, está acima de 25, já começa a aumentar o fator de risco. Então, você veja, o que nós temos que entender, e vocês que estão ouvindo para nós estão extremamente atualizados, é que a cirurgia do diabetes tipo 2, ela nem sempre é para o obeso mórbido. Ela é para o obeso ou sobrepeso. É para o IMC acima de 25. Daí você fala, poxa, espera um pouquinho, doutora Alcides. Doutora Cláudia,
Então, quer dizer, o diabético tipo 2, que não é obeso, é o candidato à cirurgia, essa é a maior porcentagem. E é o que nós temos visto. É o que temos trabalho de literatura e que tem os melhores resultados com a cirurgia do Um diabetes. dos indicadores de que você deve manter o paciente sob o controle clínico é orientá-lo contra o sedentarismo, contra o tabagismo, ao nível de controle da hemoglobina glicada, mas ele tem que se manter abaixo de 25 o índice de massa. Acima disso, os níveis de complicações, mesmo de curto prazo, são elevados. Então, o IMC de 25, você veja, 1,75 m com 85 quilos. Pois é, não é um paciente magro, É um praticamente paciente sobrepeso leve. É evidente que É. você tem que estudar esse paciente com bioimpedância e tudo mais para poder entender o IMC dele conforme a massa muscular. Sim. Nós sempre conversamos isso aí nos congressos e eventos. O Mike Tyson era obeso mórbido, porque o peso dele era perto da altura e IMC acima de 40, mas é massa muscular. Então você avaliando esse paciente com IMC acima de 25 e tendo a gordura visceral, tendo esse diagnóstico clínico e laboratorial, ele pode ser um candidato à cirurgia do diabetes. E é esse nosso foco para dizer para vocês que o diabético tipo 2 nem sempre ele é um obeso mórbido. Então, portanto, a cirurgia do diabetes está indicada para eles, né? Doutora, uma ideia para nós assim é dizer que quando é que nos preocupa em termos de laboratório para dizer esse paciente tem risco maior de ter lesão microvascular? Qual é o parâmetro da glicemia e da hemoglobina glicada? Sabe que da glicemia, como ela é extremamente vulnerável, a gente não se baseia mais em níveis glicêmicos. Mas a hemoglobina glicada que se apresenta num paciente sempre, ou a gente diz mais comumente, porque o paciente ele acaba tendo um quadro muito instável de controle da glicemia. Mas uma hemoglobina glicada acima de 7, a gente já deve levantar as antenas que o processo inflamatório dele difuso, ele está a toda. Então, para esse paciente, a gente tenta ser bastante intenso no tratamento e nas observações de mudança de estilo de vida. Perfeito, perfeito. Bom, doutora, a senhora aqui de Curitiba mesmo? Sou. Nascida aqui, Sim. fez faculdade aqui em Curitiba, na Universidade Sim. Federal do Paraná, fez residência aqui, toda a sua formação, trabalha há muitos anos com cirurgia bariátrica e agora com cirurgia de diabetes, né? Isso. Que bom. Qual que é o seu hobby, doutora? A senhora pratica algum hobby? Qual é o que a senhora faz nas horas de lazer? A senhora tem horas de lazer? Não sei como é que é o seu dia a dia. Eu tenho. E o meu hobby preferido é leitura. Leitura, você gosta de Isso. leitura? Parabéns. Uhum. Então, eu vou colocar aqui a parte final. Nós estamos aqui nos despedindo. Gostaria de agradecer muito a doutora Cláudia, É um prazer. que além de trabalhar comigo, ainda está muito próxima da gente, porque ela é minha cardiologista, é minha esposa. Então, isso aí me deixa muito feliz. Me deu 3 filhas maravilhosas. É uma mulher extremamente capaz, com muito conhecimento, que nos dá o apoio todo, tanto familiar como na nossa clínica e com nossos pacientes. Uma mulher extremamente conhecedora dos assuntos, muito estudiosa. Eu tive o prazer de estar aqui e falar com a doutora Cláudia Savares Branco e discutir com vocês e colocar para vocês essa situação do paciente com diabetes tipo 2. Nós acreditamos na cirurgia do diabetes tipo 2, nós acreditamos na cirurgia metabólica. Você terá contato conosco em vários podcasts e que nós vamos dissecar e mostrar para vocês a importância da cirurgia do diabetes tipo 2. Muito obrigado, doutora Cláudia, por estar aqui. E gostaria de deixar as últimas palavras para a senhora se despedir e colocar algumas colocações. Então, eu agradeço o convite, doutora Alcides. Realmente, a nossa experiência está muito ligada ao paciente com síndrome inflamatória, né, que é esse paciente metabólico mesmo. E, além de agradecer a oportunidade, o meu recado é para a população do modo geral, que fiquem atentos às mudanças de estilo de vida, que nos ajudam muito no controle das doenças e, inclusive, para evitar o aparecimento das mesas. E deixem de ser sedentários, né? Façam prática de atividades físicas com regularidade. Procurem ter uma dieta colorida e saudável, com pouco carboidrato. E façam seus check-ups de rotina, já que a gente viu aqui que 70% dos pacientes têm diabetes e não sabem. Então, vale a pena o check-up.
o controle do peso, o controle do estresse, né? Evitar de ir com a boiada, né? Hoje em dia a gente vê que a população entrou num ritmo de trabalho e quando pensa em horário vago, já pensa em relaxar no sofá, comendo uma boa batata frita, uma pipoca. Então, vamos sair dessa área do sedentarismo, fazer os check-ups de rotina e observar muito, porque isso tem muita influência na nossa qualidade de vida e no nosso prognóstico a longo prazo para ficarmos uma população que hoje vem envelhecendo cada vez mais saudável. Perfeito. Você que está nos ouvindo, você deve estar pensando, poxa, eu nunca vi falar sobre cirurgia de diabetes. Então você vai ouvir falar agora. Agora você vai ouvir falar sobre cirurgia de diabetes. Nos acompanhe no nosso podcast. Mais uma vez, ser médico nos apoiando, nos dando toda a sustentação. A todos da equipe do César Berg por estar junto com a gente e essa excelente qualidade, a imagem, o som e o profissionalismo de todos aqueles que estão envolvidos. Não falarei nome por nome para não ser injusto, posso esquecer algum nome. E a cirurgia de diabetes está aqui. Nós estamos nessa luta há 16 anos, né, doutora Cláudia? Junto com o doutor Aulo, Ludovico de Paula, junto com a doutora Luciane Janene, junto com o doutor Augusto Tinoco, e se eu me esqueci algum nome, me perdoe, na luta contra o diabetes tipo 2. Muitas pessoas conhecidas a nível nacional foram operadas, né, doutora? Sim. E tiveram resultados fantásticos da remissão do diabetes, do controle do diabetes, e isso está acessível a todos vocês. Aqui em Curitiba trabalhamos em São Paulo, trabalhamos em outros lugares, mas a nossa matriz é Curitiba. Vocês podem ter contato conosco, nós estamos à disposição. Hoje nós temos a teleconsulta, a telemedicina. Faz muita telemedicina, doutora? Faz. Bastante, hoje faz. Né? Paciente à distância, isso facilitou muito a vida do médico e do paciente, né? Do paciente. Então, você que está nos ouvindo pode perfeitamente fazer uma teleconsulta, realizar os exames da sua cidade, nos enviar os exames. Nós vamos lhe dar toda a atenção e você, se for o caso e for selecionado para a cirurgia, você venha para cá. Temos toda uma estrutura na clínica, toda estrutura de hotelaria, de hotel, de hospital, para poder lhe oferecer a cirurgia de diabetes com segurança. Mais uma vez, doutora Cláudia, muito obrigado. É um prazer estar esses 23 anos com você, não só como profissional, como esposo, como paciente. E agradeço a todos. Espero vê-los em breve. E vamos com nossa colocação do diabetes, que é show diabetes. Vamos para a cirurgia e show diabetes. Um abraço e até breve. Até.